O Di Maria deu uma entrevista hoje em meio ao andamento da Copa América e falou muito sobre a seleção brasileira, sobre o Vinícius Júnior e sobre o Neymar. E eu já te adianto que ele rasgou o verbo sobre o Ney. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as palavras do argentino com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Brasil e o Neymar. Bem pessoal, como eu havia dito em outro vídeo, essa Copa América é um torneio que vem para marcar definitivamente ou não o fim da geração Neymar na seleção. Hoje, diferente de 2018 e 2022, quase metade dos brasileiros já acreditam que o time do Brasil deve jogar sem o Neymar. Recentemente eu fiz uma enquete aqui no canal sobre isso e dentre mais de 24 mil votos, 44% acreditam que até 2026 ele não tem que ser mais o líder da seleção. Geralmente quem diz isso costuma argumentar dizendo que ele tá jogando na Arábia, que nunca ganhou nada importante com a seleção e claro que vem só se machucando e não quer mais saber de futebol. E como ele não está jogando essa Copa América e o Brasil chega com um time totalmente novo, só restam então dois cenários. O primeiro obviamente é caso o Brasil realmente encaixe um bom futebol e vença o torneio com um outro jogador protagonista, seja Vinícius Júnior, Rodrigo ou até mesmo sem protagonista. Aí esse número, que é quase 50%, certamente vai aumentar para mais pessoas acreditando que a seleção realmente não precisa mais dele, pois terá ganho as duas Copas Américas que ele não jogou, em 2019 e 2024, e perdido todas que ele jogou. E o segundo, obviamente, é caso o Brasil não vença, ou pior, passe por algum vexame como ser eliminado de maneira precoce e jogando muito mal. Aí certamente ocorrerá o oposto. O time dos que acreditam que ainda precisamos muito dele também aumentará e muito, dizendo coisas como: ninguém nessa seleção chama a responsa como ele, machucado ou não, ligando para futebol ou não, ainda será o nosso melhor jogador até se aposentar. E sinceramente, pensando mais nesse primeiro cenário, depois desse jogo contra a Costa Rica ficou bem difícil imaginar que o Brasil vencerá o torneio. Além de não estarmos com um time que tá lá essas coisas, se liga mais ou menos no caminho daqui pra frente. Caso amanhã, na segunda rodada, fracassemos em vencer o Paraguai, que costuma inclusive ser um grande carrasco do Brasil em Copas Américas, teremos que apostar tudo em uma vitória contra a Colômbia na última rodada, que por mais que muitos não percebam, é sem dúvidas um dos times mais fortes dessa edição. Pra você ter uma noção melhor, desde meados do ano passado pra cá, a Colômbia já venceu a Alemanha e a Espanha, que hoje jogam o melhor futebol da Eurocopa até aqui, goleou por 5-1 os Estados Unidos, que sofremos pra empatar por 1-1 esses dias, e claro, venceu o próprio Brasil em novembro do ano passado. E veja bem, eu não estou dizendo que vencer a Colômbia é impossível, afinal cada jogo é um jogo, mas não podemos ignorar que o bom momento dos colombianos, caso eles joguem a última partida com o time titular, dificultará e muito a vida da seleção brasileira. Depois disso, ainda temos que lembrar que estamos na chave em que para chegar à final precisaremos vencer provavelmente Estados Unidos ou Uruguai nas quartas e a própria Colômbia de novo nas semis. E na final, altas chances de ser novamente a Argentina. É por isso que, por mais que nada seja impossível, com base nesse futebol apresentado contra a Costa Rica, fica bem difícil imaginar que passaremos com êxito por todo esse caminho. Outro ponto que favorece muito o Neymar é que o Vinícius Júnior, que hoje é considerado não somente o melhor brasileiro, mas o melhor jogador do mundo, ainda não mostrou um bom desempenho com a camisa da seleção. São apenas 3 gols em quase 30 jogos com a amarelinha. Nesse último ele acabou até substituído. Ou seja, o que eu estou tentando dizer com tudo isso é que mesmo diante das duas possibilidades que eu apresentei, tem tudo pro Neymar, quando se recuperar de sua lesão, voltar sendo o cara da seleção brasileira e não o Vinícius Júnior. E isso provavelmente se manteria então até a Copa de 2026, caso ele esteja saudável, é claro. E para o Di Maria, a coisa segue exatamente por esse mesmo rumo e por essa mesma linha de pensamento. Se liga aí nas palavras dele sobre o impacto da ausência do Neymar. A Copa América é sempre uma competição muito equilibrada, pois todas as equipes se conhecem muito. É uma competição de tiro curto e todos estão prontos para dar o seu melhor e tentar vencer. Não é só o Brasil e a Argentina como muitos pensam. Há outros times muito fortes, como a Colômbia, o Uruguai, o Equador e o Chile. Não é porque somos os atuais campeões que teremos alguma facilidade. Pelo contrário, todos querem vencer o atual campeão, pois há um desafio e uma motivação a mais. O Brasil, por sua vez, sempre está recheado de talentos e tem muitos grandes jogadores que vivem um ótimo momento, como Vinícius Júnior e Rodrigo, então é obviamente uma das favoritas. Um jogo contra o Brasil é sempre muito difícil, não somente pela rivalidade, mas também pela qualidade da equipe que tem. É claro que eles perdem muito sem a presença de Neymar, visto que
porque é um dos melhores do mundo. Qualquer equipe perderia sem ele. Como já disse em outras entrevistas, acredito que considerando o nível técnico e todos os aspectos dentro de campo, ele só perde para Léo. Quando o Neymar está em campo, os adversários têm um frio na barriga a mais quando ele pega na bola. Às vezes, conversamos sobre a final de 2021 e lembramos como ele nos deu trabalho naquele dia. Foi uma coisa de louco. Conhecendo seu talento, sei que ele ainda pode fazer muito pela seleção brasileira e posso dizer que visando mais um título, sinceramente estamos aliviados de não ter que enfrentar um jogador como ele. Por mais que o Brasil tenha craques como os que já mencionei, ninguém deles pode fazer o que Neymar faz. Ele é único. Lembrando que na semana passada, outro que já havia falado algo parecido sobre o impacto dessa ausência do Neymar foi ninguém mais ninguém menos que o Messi. Se liga aí nas exatas palavras do gênio argentino se você não viu. A ausência de Neymar por conta da lesão no joelho é realmente uma pena, não somente para os brasileiros, mas para todos que querem ver um torneio com os melhores. Neymar é um dos melhores do mundo em qualquer clube ou seleção sentiria a falta dele, mas eles têm 1 milhão de jogadores. O Brasil sempre tem muitos jogadores porque são sempre diferentes, tem um time muito forte e muito competitivo. O Brasil é como a Argentina, é candidato e quer ganhar a Copa América. E se os argentinos mencionam tanto o desempenho do Neymar na final dessa Copa América é porque realmente foi uma coisa de louco. Se liga aí no catimbeiro goleirão de Bull Martínez falando sobre isso também. Toughest opponent you've ever come up against? I would say Neymar in the final. Really? Last 25 minutes, it was my midfielder smashing at him, like pushing, kicking at him. My centre back trying to grab him like that, and he just kept running towards my goal. I'm like, mate, slow down. Someone is stopping. Slow down. He just slid into Richarlison, and I had to make the save. But mate, we could not stop Neymar for 25 minutes in the final. Pois é, pessoal, o fato é que enquanto aqui no Brasil mais ou menos metade da galera acha que o Neymar tem que sumir da seleção, para os principais astros dos hermanos, o Ney ainda é um jogador absurdo que quando está em campo pode causar estragos a qualquer adversário em apenas uma jogada. Outro nome de peso que afirmou recentemente que o Neymar ainda é o melhor que nós temos foi o Ronaldinho Gaúcho. Se liga! Acredita ainda no Neymar, numa volta do Neymar depois de uma cirurgia importante, já com 30 e poucos anos, num futebol que não é tão competitivo? Para mim ele continua ainda sendo melhor. Ele se recupera e é muito diferente, né? Para mim, na minha opinião, ele ainda continua sendo muito diferente e pode ajudar muito. Então, com a experiência que tem, com tudo que ele tem de jogo, acredito que ele ainda tem muito para ajudar. E por isso agora então a polêmica que eu disse que ia querer saber, a sua opinião é a seguinte: o Neymar realmente tá fazendo falta na seleção e se ele estivesse presente a coisa estaria diferente, ou você já acha que mesmo com ele não ia mudar nada porque na fase atual ele não é mais aquele jogador que consegue decidir e impactar uma partida sozinho? Acha que o Brasil vai longe nessa Copa América ou acha que ele vai acabar ficando pelo caminho? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê, e se você não viu as reações do próprio Neymar ao empate com a Costa Rica, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela.